Espíritos que compõem tribunais do karma, agindo como executores das leis divinas. E um espírito que foi poupado do umbral por decisão superior. Que bom que você está aqui no canal Estrada Sem Fim. Meu nome é Áureo. E a ideia de que existem tribunais no mundo espiritual pode nos levar à ideia errônea de que seremos julgados quando desencarnarmos. Na verdade, o único julgamento será o da nossa consciência. Mas existem sim instituições, tribunais no mundo espiritual que decidem sobre o destino de indivíduos e de coletividades. Nas regiões umbralinas, vemos isso no livro Libertação, de Chico Xavier, pelo espírito André Luiz. Existem em algumas cidades uma espécie de tribunal das trevas. Espíritos, lideranças daquelas regiões, encenam uma espécie de julgamento para determinados espíritos em determinados casos. Esses chefes da maldade acham que têm domínio sobre os seres que caem em seus domínios, que caem nas regiões em que eles detêm o poder, e os submetem a diversos tipos de arbitrariedades. Esses tribunais umbralinos têm existência temporária, como tudo que ainda não se alinha aos valores do bem e da harmonia universal. Eles expressam apenas a ignorância dos seres que lá habitam, e você só irá para estes sítios se afinizar com eles. Já a lei de causa e efeito, que é uma lei universal que está vigente em todas as latitudes e longitudes do universo, ela tem um funcionamento, em boa parte, automático. Por meio das nossas ações, omissões, pensamentos, sentimentos, geramos campos vibratórios que, por magnetismo, atraem automaticamente os eventos, as pessoas, tudo o que precisamos viver para o nosso aperfeiçoamento. E esse automatismo da lei de causa e efeito ainda é algo difícil da gente entender. No Livro dos Espíritos, na questão 388, a espiritualidade maior nos ensina que quando nós dominarmos melhor a ciência do magnetismo, muitas coisas ficarão mais claras. Eles dizem assim: entre os seres pensantes, há ligações que ainda não conheceis. O magnetismo é o piloto dessa ciência, que mais tarde compreendereis melhor. Porém, mesmo com o automatismo da lei de causa e efeito, há situações que são submetidas às decisões de seres muito experientes, seres muito sábios, muito sábias, que atuam como agentes da vontade divina, conquistaram essa posição pela sua evolução moral, intelectual, e estão na ponta de uma hierarquia de comando que chega até espíritos que executam as decisões que são tomadas. Há referências sobre estes tribunais do mundo espiritual no livro Sexo e Destino, de Chico Xavier, pelo espírito André Luiz, no capítulo 9. André Luiz está visitando o Instituto Almas Irmãs, que é destinado a espíritos que tiveram problemas, desequilíbrios na área sexual. Então, é uma instituição no mundo espiritual, na descrição de André Luiz, muito grande, com muitos prédios, universidades. É praticamente uma mini-cidade espiritual, destinada a espíritos que precisam de uma reeducação sexual. E lá eles aprendem, lá eles se instrumentalizam, eles refletem para que, ao reencarnarem, coloquem em prática ou tentem colocar tudo o que aprenderam durante este período entre as vidas. André Luiz está conversando com o instrutor Belino, do Instituto Almas Irmãs. E Belino explica para André Luiz que todas as almas vinculadas àquela instituição que estavam encarnadas
tinham ali a sua ficha espiritual, onde constava tudo o que elas vinham realizando durante a encarnação, seus méritos, suas falhas, suas dificuldades. E essas fichas eram utilizadas como subsídios para decisões, principalmente quanto à cota de auxílio direto que cada uma delas poderia receber. É claro que jamais estamos sozinhos ou desamparados, mas quanto mais você se aplica no bem geral, mais os espíritos amigos são autorizados a fazer por você. E aí o André Luiz começa a perguntar outras coisas para um outro mentor chamado Félix. E o mentor Félix fala sobre o caso de uma mulher que estava requisitando autorização para reencarnar imediatamente. Ela tinha identificado uma situação em que, na visão dela, ela precisava voltar à Terra. E o mentor Félix diz o seguinte: o processo alusivo ao retorno tramitava desde a véspera nos órgãos competentes. E ele não falou isso de forma metafórica. Realmente havia uma instituição lá onde, por meio de trâmites, de processos, de pareceres, seres mais experientes tomavam decisões que interfeririam no destino de outros espíritos. E aqui vale aquele princípio que tudo o que existe no plano material já existia no mundo espiritual antes de se materializar aqui. E é claro que não seria diferente com a instituição do direito. E aí o instrutor Félix levou André Luiz para conhecer uma instituição conhecida como Casa da Providência, que ficava na área central do Instituto Almas Irmãs e era basicamente o fórum daquela cidade espiritual. Ali havia juízes que despachavam decisões sobre os espíritos que estavam vinculados àquela comunidade, estejam eles encarnados ou ainda aguardando uma nova oportunidade. E Félix deu informações interessantes. Ele disse que as decisões sempre eram tomadas por órgãos colegiados, formados por homens e por mulheres. E muitas vezes as decisões precisariam ser remetidas a instâncias ainda superiores do mundo espiritual. E aí André Luiz pergunta: que tipo de casos e de demandas apareciam aqui para essas decisões? E Félix responde, abre aspas, renascimentos, berços torturados, acidentes da infância, delitos da juventude, dramas passionais, lares periclitantes, divórcios, deserções afetivas, certas modalidades de autoextermínio, tanto quanto moléstias e obsessões resultantes de abusos sexuais e uma infinidade de temas relacionados. André Luiz ficou muito curioso e começou a circular pelo local para tentar entender melhor como funcionava a Casa da Providência. Conheceu lá o grande salão das audiências públicas e teve a oportunidade de conversar com um dos juízes, chamado Amantino. E Amantino, que tinha o auxílio de 5 colaboradores, explicou para André Luiz que, apesar da equidade nos julgamentos, os limites da tolerância na espiritualidade superior são mais amplos. Isso porque os árbitros e mentores não se valem exclusivamente dos textos, mas também dos princípios da compreensão humana, que lhes palpitam nas consciências. Tudo é ponderado, e quanto mais conhecimento você tem, mais responsabilidade você terá. E no capítulo 14 deste livro, Sexo e Destino, André Luiz fala sobre o caso do encarnado Cláudio, que foi livrado de uma temporada nas regiões umbralinas por decisão de um desses órgãos de justiça no mundo espiritual. Cláudio tinha cometido erros graves durante a sua encarnação e, prestes a desencarnar, maltas de obsessores já rondavam o seu lar, interessados em levá-lo para as regiões umbralinas. Mas amigos espirituais de Cláudio intercederam a seu favor junto à Casa da Providência. E assim foi aberto um processo e 2 emissários da Casa da Providência foram analisar a situação.
Percebam que não há jeitinho no mundo espiritual, não há privilégios. Tudo é analisado e ponderado e todos nós, sem exceção, temos amigos e amigas no mundo espiritual que nos amam muito e intercedem por nós, mas nem tudo é permitido. No caso de Cláudio, a situação foi analisada, todos os méritos que ele tinha naquela encarnação foram pesados e, ao final, a decisão foi que ele, ao desencarnar, seria imediatamente levado a um posto de socorro espiritual vinculado ao Instituto Almas Irmãs, não ficando assim à mercê daqueles obsessores. Chico Xavier sempre dizia que o bem que fazemos atua como nosso advogado em toda parte. E assim como nas colônias mais próximas existem esses fóruns que decidem sobre pessoas, famílias vinculadas a essas comunidades, há, em planos mais sutis, instâncias em que são decididas matérias relacionadas a coletividades inteiras, a países, continentes e até ao planeta Terra como um todo. A justiça no mundo espiritual é norteada pelos valores do amor, da misericórdia, da autonomia, como muito bem explicou o mentor Félix para André Luiz, quando ele diz que os executores das leis universais, agindo em nome de Deus, não aprovam a escravidão de ninguém e em qualquer sítio cósmico se propõem a levantar consciências livres e responsáveis que se elevem para a suprema sabedoria e para o amor supremo, veneradas e dignas, ainda mesmo que para isso escolham multimilenárias experiências de ilusão e dor. Com certeza voltaremos a esse tema. Se vocês conhecerem mais referências sobre esses tribunais do mundo espiritual, deixem aí nos comentários. A lista de livros está sempre aqui na descrição e eu vou deixar na tela final 2 vídeos. Um deles conta um pouco mais de detalhes sobre a vida de Cláudio, este personagem que citamos. O vídeo Vampiros Desencarnados. Também vou deixar um outro vídeo que fala sobre a segunda morte de espíritos desencarnados. Muito obrigado por vocês terem ficado comigo até aqui e até um próximo vídeo, pessoal. Tchau!